Nós viemos para uma visita a Moçambique, aí tivemos que aguardar o Bob, a Trace, a equipe da Visão Cristã na Inglaterra, e aguardá-lo em Maputo, para que de lá nós pudéssemos sair, fazer uma visita em todas as províncias onde nós havíamos trabalho. Ficamos eu num quarto, o pastor Samuel em outro quarto, e eu não lembro mais quem muito bem, lá em Maputo, num hotel que eu não lembro bem o nome também, acho que Polano, uma coisa assim. E lá nós estávamos muito cansados e eu tive que dormir um pouco. O pastor Samuel também, no quarto dele, e eu estava sozinho no meu quarto e eu ouvi, num determinado momento, assim, uma presença muito negativa, inimiga dentro daquele quarto. E o interessante é que a porta do quarto estava fechada e eu ouvi assim o rangido das dobradiças do quarto. E quando eu acordei com alguém me segurando ao pescoço, assim como se estivesse me segurando ao pescoço, me asfixiando. E naquele momento eu vi que era uma guerra espiritual, né? E nós começamos a guerrear, e aquela pessoa, ela dizia o seguinte, uma pessoa literalmente, você entende? Literalmente, eu lembro a feição daquela pessoa, horrível, mas uma pessoa mesmo, muito forte. Aí disse, vocês pensam que são quem? Vocês vieram fazer o que aqui? Entendeu? Tem um trono neste lugar, e vocês não vão me tirar desse lugar. E a partir daquele momento, eu me senti assim, com a saúde debilitada, não quis dizer nada a ninguém. Eu repreendi quando eu vi que minha respiração estava faltando, eu repreendi de Satanás, eu entendi que era uma guerra espiritual. Eu te repreendo no nome de Jesus. Nós não viemos aqui no nosso nome, mas nós viemos aqui em nome de Jesus, e Moçambique é do Senhor Jesus. Você tem um trono neste lugar, mas nós queremos dar esse lugar para o Senhor Jesus, porque Jesus é maior do que você. Eu repreendi pelo sangue de Jesus, ele saiu, foi embora, e eu caí em cima daquela cama. Isso é uma experiência literal, física. Aí demorei a recuperar a respiração, aí senti a partir dali o meu corpo muito mal. Mas eu não percebi que durante toda a viagem eu passei a ter febre, não é, muito enjoo no corpo, muita dor, mas eu não quis preocupar ninguém, nem interromper a viagem. Corri o risco de morrer. Passamos 12 dias em Moçambique, andando pelos interiores, depois mais 2 dias para retornar até Manaus. Passei em Manaus mais uma semana trabalhando para colocar em dia as atividades, e muito mal, não queria incomodar ninguém, até que eu tive que ser levado para o hospital às pressas, porque a minha esposa foi para um culto. Ao chegar em casa, eu estava paralisado do pescoço para baixo, só a cabeça funcionava, e muito amarelo, não é? E ali chamaram um médico que tocou na minha barriga e percebeu que eu sentia muitas dores, me mandou levar para o hospital, internou, e eu já cheguei no hospital praticamente em estado de coma, com a malária falcípora aqui da África, uma malária mortífera, porque ela já estava atingindo o meu cérebro, tanto é que eu já estava no estado de coma, praticamente. E, segundo a minha esposa, os médicos desenganaram, porque a malária já estava se transformando em cerebral, os rins paralisaram, o meu sangue desceu de 14 hematócritos para 6 pontos. Então foi uma guerra da vida contra a morte, os médicos cristãos, inclusive, lutando contra aquilo, e eu não conhecia ninguém, numa agonia muito grande. O povo da igreja orando na porta do hospital, uma peleja muito grande, e eu senti realmente que ia morrer se não houvesse uma intervenção divina. Aí o médico clínico geral chamou o nefrologista, que fez os exames e disse, olha, avançou demais, não tem, para a medicina não tem reversão, isso aqui é questão de dias. E uma certa feita, às 3 horas da manhã, estava no apartamento 137, se não me falha a memória, do hotel, quero dizer, do Hospital Adventista, numa agonia muito grande, eu não podia andar, me mover, muito inchado, minha esposa dormindo ao meu lado, cansada, porque ela tinha que me mover para todos os lados. E ali, então, eu chamei a Deus, porque eu sou pastor, eu já havia orado a Deus e visto o Senhor curar, inclusive pessoas de malária mesmo lá. E aí eu clamei ao Senhor, Senhor, eu sempre fui usado por Ti para orar e as pessoas serem curadas, e agora eu estou nesse estado. Eu estou pronto, se for o caso, para partir. Eu estou bem, não tenho pecado na minha vida, eu estou bem contigo. Eu te peço que
ampare minha esposa, meus filhos, que providencie um bom pastor para essa igreja que é maravilhosa, que guarde os missionários na África, né? Agora, tu sabes que eu sou um jovem pastor, cheio de sonhos, Senhor, e minha vida vai ser interrompida agora. Aí eu disse, manda os teus anjos daqui. Tua palavra diz que aos seus anjos dará ordem a nosso respeito. E ali ele mandou. Ali o Senhor, quando eu terminei de orar, eu disse ao Senhor, Senhor, eu não vou incomodar minha esposa. Ela já está me ajudando muito, está cansada. Ou tu me cura ou me leva, mas me tira desse sofrimento. E ali, quando eu terminei de orar, a porta do apartamento estava fechada e eu senti um clarão entrar dentro daquele quarto com a porta fechada. Eu vi que um homem de branco entrava dentro daquele quarto ali. Eu não pude olhar o rosto dele porque era muito glorioso. Só olhei aqui do ombro para baixo, roupas brancas, os cabelos assim como esbranquiçados e folheados a ouro, que entrou em passos firmes, se colocou do lado esquerdo da minha cama, porque do direito eu estava tomando soro naquele momento. E ali aquele homem entrou. Eu não podia olhar para o rosto dele, fechei os meus olhos, comecei a falar em línguas, porque a presença de Deus era muito forte naquele lugar. E eu senti assim, quando ele colocou a mão esquerda sobre mim, não é? E senti assim as suas vestes tocarem e a ponta do cabelo do meu corpo. Aí os meus rins, eles foram se aquecendo, o pulmão também, as veias eu senti elas se aquecendo, o sangue parece que fervia. Aí aquele homem colocou a mão à direita embaixo da minha costa, eu não sei como é que ele conseguiu colocar entre o colchonete da cama e a minha costa, a mão esquerda aqui no meu peito, me levantou, consegui levantar o que eu não fazia sozinho, e ali tive coragem, eu olhei para o suporte de soro, eu disse, aconteceu um milagre na minha vida, eu puxei aquele suporte de soro, aí saí arrastando ele para o banheiro, eu não vertia água, estava o líquido totalmente retido já há vários dias, o corpo inchado, aí fui no banheiro e ali eu urinei cerca de 2 litros aproximadamente, uma urina preta esquisita, aquilo era o sangue de Jesus limpando o meu rim, limpando a minha veia, limpando o meu pulmão. Aí depois voltei, aquele homem me ajudou a sentar, a deitar, aí ele foi embora, eu fiquei ali na presença de Deus. E aí quando foi 6 horas da manhã, o mesmo médico que havia desenganado, o nefrologista, não é? E o clínico geral, eles mandaram bater o exame como eles batiam todo dia às 6 horas da manhã, e olharam o exame, e os dois foram lá dizer para minha esposa, olha, eu não sei o que aconteceu, mas o quadro do seu esposo foi totalmente revertido, os rins estão funcionando, o sangue está purificado, o pulmão está oxigenando, não é? E os plasmódios da malária desapareceram, foram embora. O nefrologista disse, o meu trabalho findou aqui, eu não tenho mais o que fazer, porque está funcionando tudo normal nele. Demorou 6 meses para eu me recuperar e retornar às minhas atividades normais, porque o Senhor me curou, mas aquilo que o médico podia fazer, ele permitiu que o médico fizesse. Então foi a recuperação do meu sangue, o médico lutando para que eu não contraísse uma leucemia de sangue, porque os meus glóbulos vermelhos desceram muito, né? E não reagiam. Eu não tinha mais nada no corpo. Os médicos diziam que havia tido uma interferência divina, mas também não conseguia uma reação do sangue. E aí me deram alta e eu fui para casa. Umas semanas após, eles marcaram que eu fosse no hospital. Eu fui ao hospital novamente com o Dr. Luciano. Cheguei lá, ele tirou meu sangue e aí ficou assim. Ele é um crente em Jesus, amigo meu, ele acabou assimilando para ele a dor da minha doença, né? Aí ele pegou o exame de sangue e disse, pastor, seu sangue não está reagindo, o plasmódio desapareceu, os rins funcionaram, o pulmão está funcionando, está tudo bem, aconteceu um milagre na sua vida, mas eu não sei por que o sangue não está reagindo. Aí quando eu vi que ele deu aquela notícia, minha esposa ficou muito abalada, ele também, o médico, foi abalado. Então o Espírito Santo me falou, você tem que confortá-los, não é?
Aí ele disse, pastor, eu vou precisar lhe internar amanhã novamente para o senhor poder tomar mais 2 bolsas de sangue, e enquanto não melhorar o sangue, eu vou lhe internar de 3 em 3 dias para tomar o sangue. Ele disse, doutor, eu faço o que o senhor quiser, mas Jesus me curou. Aí eu disse, o senhor permite eu fazer uma oração por esse exame e pelo senhor, por mim e pela minha esposa? Aí ele disse, permito. Aí eu que orei. Ele era um crente pentecostal e eu comecei a orar. Daqui a pouco estava minha esposa calada, ele calado. Eu pensei, será que eles não estão gostando da oração? Né? Será que minha oração está fria? Né? Aí o doutor, quando eu terminei de orar, o doutor Luciano estava no gabinete dele, no Hospital Adventista, chorando de beber lágrimas. Ele disse, pastor, o senhor crê em revelação? Eu disse, claro, doutor. Se eu sou pentecostal, eu creio em revelação. Né? Aí ele disse, pastor, Deus é consigo. Eu vou fazer tudo o que eu posso, mas essa glória vai ser para Deus. Ele vai recuperar o seu sangue. Aí ele disse o seguinte, porque na hora que o senhor estava orando, eu parei de orar, comecei a chorar porque eu vi quando 2 anjos vieram andando no corredor do hospital aqui, aí todos os 2 armados, e um deles vinha com uma botija de azeite na mão. Aí um deles ficou do lado de fora do gabinete com a espada desembainhada, o outro entrou com outra espada desembainhada e com uma botija de azeite derramou na sua cabeça aqui. E o Senhor vai recuperar o seu sangue. Vai demorar um pouco, que é para o Senhor poder descansar, parar, né, repousar. Aí dito e feito, né, nós fizemos a reposição do sangue, eu me recuperei, e aí lutando contra aquela anemia, e foram 6 meses para que eu pudesse me recuperar e retornar às minhas atividades. Eu perdi 28 quilos em uma semana. Eu perdi, as pessoas davam para mim, eu fiquei quase que esquelético, 28 quilos, uma anemia profunda, sem ânimo. Eu não conseguia levantar o barbeador para me barbear. Várias vezes eu fui tomar banho e minha esposa correu para ver o barulho lá que tinha acontecido, eu caí embaixo da água. Teve um momento que eu estava tão fraco debaixo do chuveiro, tomando banho, que ela teve que correr, que eu já estava bebendo água sem poder me afogando, né? Mas demorou 6 meses. Agora, quando a obra foi completa, e foi, porque hoje eu ando pelo interior do Amazonas, eu já vim aqui em Moçambique uma ou 2 vezes depois daquilo, não é? Eu ando pelo interior do Amazonas, tem muita malária, os meus colegas pegam malária, mas eu nunca mais peguei a malária. Eu sempre digo o seguinte, que Deus ele me vacinou, que agora se a malária vier me picar, ela é que morre, né? Porque Deus ele me curou de verdade.